A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Podemos sentar, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos refletir sobre ela e vamos lembrar que hoje, no domingo após o Natal, se refere um momento muito particular, que é o momento da apresentação ao templo, do menino. Cronologicamente, isto foi mais ou menos uns 40 dias depois do Natal, do ponto de vista da cronologia rigorosa. O que hoje vamos refletir aconteceu 40 dias depois do nascimento. E isto porquê? Porque no texto de hoje nós encontramos aspectos que, se não tivermos a chave de Cristo para interpretar o Antigo Testamento, porque isto ainda é o Antigo Testamento a cumprir-se, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Depois, mais adiante, novamente se refere, na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Na passagem imediatamente anterior, fala-se, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, conforme a lei. Quer dizer, nós estamos aqui na presença de cerimónias ainda do Antigo Testamento, de rituais ainda do Antigo Testamento, que tinham que ver com, neste caso, a purificação da Virgem, a purificação de Maria, e que em Levítico capítulo 12 está tudo explicado. Levítico capítulo 12. Todo o livro de Levítico tem os vários rituais que Deus determinou através de Moisés para o povo de Israel. E justamente um deles é o da purificação. Quer dizer, se nascesse, porque aqui há 2 aspectos. Primeiro, a mulher, quando tinha o parto, deveria ter um período de purificação de 30 dias, até que voltasse novamente a tocar nas coisas sagradas e a aparecer no templo. E ao mesmo tempo, há um outro aspecto aqui, que é, no mesmo versículo 22, todo o primogênito do Senhor será consagrado. E nessa altura, então, deveriam também oferecer, porque era o primogênito que estava a nascer, o primogênito de Maria. Todo o primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Mais uma vez, Jesus não precisava nada disto. Não era preciso estar a cumprir nada disto. Nem era preciso ser sido batizado, não é? Nada disto se aplicava a Jesus enquanto Filho de Deus. Mas qual é o sentido justamente deste detalhe, deste pormenor? Passados 8 dias foi circuncidado. Para cumprir a lei, foi levado ao templo após a purificação de Maria. Porque era o primogênito, para cumprir a lei, novamente, vai ser oferecido um sacrifício, não é? Com 2 rolas ou 2 pombinhos. E este é um detalhe muito interessante, muito curioso, porque justamente na descrição da lei haveria vários tipos de ofertas. E José e Maria fizeram a oferta dos mais pobres. Ainda por cima, não é? Lembram-se que não tinham lugar, por isso teve que nascer uma manjedoura, porque já estava tudo cheio, não é? Não havia lugar, tiveram que dormir onde puderam, não é? Junto com os animais. O parto assim aconteceu, não é? E agora, de repente, também a oferta era a dos mais pobres, porque deveriam ter levado um cordeiro. Mas os mais pobres poderiam levar, diz a lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. E esta foi a oferta feita para a apresentação de Jesus ao templo como primogênito.
A fé cristã, como sabem, nós sabemos, nós luteranos, enfim, temos um gosto particular em enfatizar estes aspectos da contradição, não é? Para lá da razão de toda a fé cristã, que nós, pela nossa razão, não entendemos, enfatizamos muito isso. De facto, novamente aqui está tudo presente. Porque esta criança que aqui vai ser circuncidada, que depois, passados uns dias, foi apresentada ao templo, esta criança não era um qualquer. Era o próprio Filho de Deus. Não era um bebé qualquer, porque esse teria de cumprir tudo. Mas Jesus, que não tinha de cumprir tudo, cumpriu tudo. Não por ele, não precisava de cumprir, mas por nós. Para que no seu cumprimento, o nosso cumprimento estivesse cumprido. Vamos continuar. Reparem, há duas figuras que aparecem aqui neste episódio, neste momento, não é, da apresentação ao templo. Simeão e Ana. Quem eram eles? Não fazemos a mínima ideia. É daquelas personagens que o Espírito Santo lembrou aos evangelistas para registarem para a nossa instrução futura. Não sabemos quem eram. E, de repente, um episódio normal, para cumprir a lei, toda a criança nascida tinha que fazer isto. De repente, aparece este homem chamado Simeão, a quem o Espírito Santo, na liberdade de Deus, a quem o Espírito Santo tinha dito e lhe tinha confirmado que não morreria sem ver o Messias, sem olhar o Messias. E o que é que diz aqui? Movido pelo Espírito Santo, versículo 27, movido pelo Espírito, foi ao templo. Assim como nós estamos aqui também, não é? Movidos pelo Espírito. Às vezes contrariados, pressionados, tínhamos que calhar outra coisa que fazer. Mas movidos pelo Espírito, somos trazidos à Igreja sempre. E Simeão também lhe aconteceu isso. Movido pelo Espírito, versículo 27, foi ao templo. E quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Dizemos isto todas as semanas. No final da nossa liturgia, no final da nossa missa, dizemos sempre isso. Porquê? Porque depois de participarmos no corpo e no sangue de Cristo, dizemos: agora despede-nos em paz, porque vimos a tua salvação. Provamos o próprio Cristo, saboreando o próprio corpo e sangue de Cristo. E foi o que Simeão, que o Espírito Santo tinha prometido, Simeão disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quer dizer, Simeão podia partir em paz. Simeão podia partir em paz porque tinha visto o Salvador. E depois havia uma outra senhora também presente, que também não sabemos quem era, mas que o evangelista Lucas lhe chama profetisa. Profetisa. A profetisa Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer, avançada em dias, viúva, e que não largava o templo. E que passava o tempo a dizer, imaginem, dava graças a Deus e falava a toda a gente, não é? Que ia entrando no templo, falava a toda a gente a respeito do menino. Falava a toda a gente a respeito do menino. Bom, há um detalhe depois curioso, porque diz aqui que os pais ouviam aquilo, Maria e José ouviam aquilo admirados. Haviam aquele elogio admirados. E eles estavam a cumprir a lei, o que a lei determinava. Ela finalmente podia reaparecer, a Virgem, porque já tinha passado o período da purificação, que a lei de Moisés tinha determinado. E, portanto, puderam então oferecer os tais 2 pombinhos. E a verdade é que nós
2000 e tal anos depois, não é, destes acontecimentos, nós hoje lembramos novamente este momento. E lembrámo-lo percebendo que afinal o que estava aqui a acontecer era mais uma vez. E porquê é que este texto se encontra aqui? Era porque mais uma vez os evangelistas registavam o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Novamente o que estava prometido estava aqui a cumprir-se. Para que se cumprisse a Escritura, dizem sempre os evangelistas, para que se cumprisse o que fora profetizado, para que se cumprisse o que o profeta afirmou, para que se cumprisse. Jesus nasceu para que se cumprisse. Jesus viveu e fez milagres e foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia para que se cumprisse o que estava profetizado. E Jesus subiu aos céus e está no céu e voltará novamente, como ainda há pouco confessámos no credo, para que se cumprisse e quando voltar, para que se cumpra o que está profetizado desde o início do mundo. Desde a primeira promessa feita a Adão e Eva, de que o Messias viria para salvar. A promessa que foi confirmada a Abraão, em substituição de Isaac, o cordeiro que aparece, trazido pelo anjo do Senhor, o próprio Cristo no Antigo Testamento. Promessa que foi confirmada a Moisés. Promessa que foi colocada na boca de Isaías e que profetizou sobre o Messias abundantemente. E promessa que nós estamos aqui a ver cumprida nos nossos olhos. A lei de Deus a cumprir-se. Mais uma vez, não porque Cristo necessitasse disso. Era o Filho de Deus que ele estava, como Simeão afirmou, movido pelo Espírito Santo. Aquele era de facto o Messias e ele podia então finalmente partir em paz. A promessa do Espírito estava ali também a cumprir-se. E nós estamos a ler o cumprimento da promessa, mas nós temos a promessa cumprida todos os domingos. Não é? Na participação do corpo e do sangue de Cristo, nós temos o Cristo novamente que vem junto de nós. Vejam bem, porque sempre ao longo da Escritura nunca é ninguém que se aproxima de Deus. É sempre Deus que vem dos altos céus através de Cristo. No caso, nasceu do ventre da bem-aventurada Virgem Maria e foi, portanto, nascido por nós. E hoje nós participamos, nós cristãos atualmente, participamos do seu corpo e do seu sangue. Porque Cristo prometeu também que estaria connosco todos os dias da nossa vida até à consumação dos séculos. E de que maneira é que Cristo está? Está presente na sua palavra e está presente na sua palavra visível, o sacramento do corpo e do sangue de Cristo, no qual todos os domingos nós participamos. Queridos irmãos em Cristo, esta é a boa nova do Natal. A boa nova do Natal é que Cristo nasceu. Mas não é meramente um líder religioso, como vimos no ano passado, não é um mero líder qualquer religioso, ou histórico, ou uma figura assim importante, um profeta, ou um líder político, nada disso. Cristo é o Filho de Deus. É o próprio Deus encarnado, que assumiu para sempre e para toda a eternidade a natureza humana e que se deu por cada um de nós que estamos aqui sentados e por aqueles que também não estão aqui sentados, nem estão sentados em igreja nenhuma. Cristo morreu por todos, mas a maioria rejeita e rejeitou Cristo na altura e continua a rejeitar. Por isso nós damos graças a Deus por fazermos parte daqueles a quem Deus chama para a salvação. Em nome de Jesus. Amém.